teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado por estarmos em tua presença, obrigado porque temos a rica oportunidade de buscar o Senhor, de louvar e engrandecer teu nome, que possamos, assim como cantamos, de fato entender que somos povo do Senhor, que possamos caminhar unidos, que possamos sempre louvar o doce nome de Jesus, aquele que nos dá a salvação através da sua obra e do seu nome, nosso Salvador. Que o Senhor abençoe cada irmão aqui, que possamos agora meditar em tua palavra, poder celebrar a Santa Ceia e que possamos juntos caminhar em santidade e cada dia se parecendo mais com o nosso Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. A igreja pode se assentar? Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Vamos abrir novamente as nossas Bíblias no Salmo de número 13, o Salmo que foi do início da escola dominical, para que possamos fazer uma breve reflexão nesse Salmo, muito importante para o ano de 2026 também. O salmista aqui, meus irmãos, começa dizendo: até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? É muito interessante o salmista aqui, meus irmãos. Quem é que está falando? Davi. Aliás, o Salmo de número 13, ele faz parte do livro 1. O livro 1 vai até o Salmo 42 e todos são escritos por Davi. E Davi, meus irmãos, lembra? Ele é o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O homem, meus irmãos, que tinha no seu coração o servir a Deus. E é muito interessante, por quê? Pelo seguinte, ele conhecia um pouco da palavra, como eu e você também conhecemos. Daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia.
E na Santa Ceia eu sempre falo um texto sobre a presença de Jesus. Onde está Jesus? A sua presença é espiritual, Ele está aqui conosco agora. Nós não estamos reunidos como igreja no nome do Senhor. E lembra, eu sempre falo, Apocalipse 3, Cristo anda no meio da sua igreja. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 28, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Cristo está presente conosco. E mesmo, pastor, mas o senhor está falando do Novo Testamento. E mesmo no Antigo Testamento, se você pegar Isaías, abra sua Bíblia em Isaías 49:15. Olha só Isaías, que interessante, meus irmãos. Isaías 49:15, diz assim, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de... Deus falando com quem? Com o seu povo, conosco. Eu não me esquecerei de ti. Davi, ele sabia disso. Ele tinha isso dentro do seu coração, que Deus, Ele é um bom pastor que cuida das suas ovelhas. E por que de repente Isaías escreve no Salmo de número 13: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Por que Davi escreve isto, meus irmãos? Pelo seguinte motivo: ele está olhando para as suas dificuldades. Sabe, meus irmãos, quando nós começamos a olhar, aliás, o autor aos Hebreus diz lá em Hebreus 12: olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé, que para quem, onde o nosso olho deve estar mirado, centralizado na pessoa de Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Nós não estamos sozinhos, mas o que Davi fez? Ele voltou-se aos seus problemas. Então, o que acontece? No Salmo de número 13, que é a oração da fé, segundo a minha Bíblia, por que ele fala: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Ele está olhando para as suas feridas, ele está olhando para as suas dificuldades. Qual é o momento aqui? Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele já havia sido ungido rei, mas ele ainda não havia tomado posse. Ele só foi ungido. E entre ele ser ungido e ele se tornar rei, nós temos vários anos de perseguição, onde Saul começa a tentar pela vida de Davi. E aí Davi se sente extremamente o quê? Em profundas dificuldades. E aí ele falou assim: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? E quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Em vez de olharmos para Deus, começamos a olhar para os nossos problemas, o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. E quando nós começamos a olhar para o tamanho da dificuldade, sabe, para aquilo que eu estou passando, eu começo a achar que o meu problema muitas vezes é maior do que a minha fé. E é por isso que Davi, ele está olhando para si, ele está olhando para as suas dificuldades, e ele começa a olhar para as dificuldades e Deus: o Senhor se esqueceu de mim? Meus irmãos, por isso que nós precisamos aprender a viver pela fé. Viver pela fé é você crer naquilo que Deus estabeleceu como verdade na sua vida. E a verdade na sua vida não é a sua percepção, não é o seu sentimento. A verdade na sua vida é aquilo que Deus declarou como verdade para você e para mim, da qual nós precisamos, como diz o salmista, guardar as tuas palavras no coração para não pecarmos contra o Deus da graça. Então, meus irmãos, é por isso que ele diz assim no verso 1 e verso 2: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando o meu inimigo vai
parece ser maior do que a minha fé. Aí versículos, meus irmãos, versículos 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da... Olha só o que ele está, o salmista aqui, meus irmãos. Primeiramente, até quando? Depois ele pede, Senhor, abre os meus olhos, né? Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Lembra o Salmo 119, versículo de número 105? Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o salmista, primeiramente, ele se volta para os problemas, daqui a pouco ele diz, Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu não seja adormecido. Sabe, meus irmãos, aqui, e ele diz assim, meus irmãos, ilumina para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então aqui, meus irmãos, olha só, Senhor Deus, abra os meus olhos, não permita que eu fique centrado nos problemas da minha vida, ilumina o meu coração, ilumina os meus olhos, para que eu contemple a Tua graça, o Teu amor, a Tua direção, o Teu caminho, ó Deus, que é caminho de santidade. E aí no finalzinho aqui, meus irmãos, olha só, no versículo 5 e 6, terminando aqui, ó, no tocante a mim, confio na Tua graça. No tocante a mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu coração na Tua salvação. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus salvador, é um Deus que veio ao nosso encontro para nos libertar, e muitas vezes nos libertar de nós mesmos, quando nós fixamos os nossos olhos simplesmente nos problemas e deixamos de lado a libertação, a salvação, que Deus nos envolveu desde a eternidade. Deus nos amou, meus irmãos, e a Bíblia revela, não sou eu que falo, é a própria palavra. Ele nos amou antes da fundação do mundo, para que nós não fiquemos presos nos nossos problemas. Deus veio nos salvar do pecado. Deus veio também nos salvar de nós mesmos, daquilo que muitas vezes nos aprisiona e que nos faz tornar presos, angustiados, perplexos, diante da dificuldade, diante do problema. Por isso que aqui o salmista, de repente, meus irmãos, olha só, ele olha para si, ele pede para que Deus ilumine os seus olhos, para contemplar a libertação. Terceiro, ele diz, confio na Tua graça. E preste atenção, meus irmãos, o que é graça? Graça é favor imerecido. O que é favor imerecido? É o seguinte, filho, Deus cuida de nós, e não baseado nos nossos próprios méritos. Por que Deus cuida de mim? Porque eu sou bonzinho. Eu sou tão bonzinho, né? Eu sou tão legalzinho, né? Eu obedeço a palavra. Não, filho, não é mérito, é graça. A nossa justiça é como trapo de imundície, como diz o profeta Isaías no capítulo 64. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na graça dEle. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos para contemplar a graça salvadora de Deus em nossas vidas, que tem o propósito de nos salvar de nós mesmos, daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que muitas vezes nos coloca para baixo. E o salmista diz assim, no tocante a mim, confio na Tua graça. Depois ele diz, regozije-se o meu coração na Tua salvação. Olha só, meus irmãos, e lembra, né, coração,
o centro. Regozije-se o meu coração na sua salvação. E aí ele diz assim, no finalzinho aqui, meus irmãos: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvar a Deus, adorar a Deus. Por que adorar a Deus? O salmista diz: Deus nos tem feito muito bem. Davi. E quando você começa a ver a história de Davi, você começa a entender o significado de graça. Porque Davi, meus irmãos, é um homem como eu e você. Um homem de erros e acertos. Um homem que muitas vezes coloca na sua vida o servir a Deus, mas tropeça, cai, toma decisões erradas, sofre a consequência dos seus erros. Muitas vezes fica batendo a cabeça em circunstâncias que não agradam, que destroem. Mas quem é o nosso Deus? Davi diz, Ele é o bom pastor. É aquele que tem um cuidado amoroso para conosco. E Ele nos trata mediante a sua graça. Essa graça que basta. Essa graça que nos dá, meus irmãos, o perdão em Cristo Jesus. Essa graça que nos dá a verdadeira salvação, que é a libertação. Você ser liberto de você mesmo. Por isso que a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há a verdadeira liberdade. Deus nos salvou para que sejamos libertos. Libertos de nós mesmos. Porque somente em Cristo Jesus nós temos a verdadeira salvação, que nos dá a fé. E o que nós vemos no Salmo de número 13? Por isso que é chamado a oração da fé. Ele olha para os seus problemas, ele acha que Deus se esqueceu. Deus esqueceu de mim. E ele começa, Senhor, abre os meus olhos. E no final ele diz, confio na tua graça. Eu quero convidar você esta manhã a entender que o ano de 2026 é o ano para você viver confiado na graça de Deus. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de todos nós, de uma maneira especial, para fazer com que o seu coração possa se regozijar, sabe, com a tua salvação. A salvação em Deus é libertação. Libertação do pecado, libertação de você mesmo, para que você possa louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus mais uma vez com uma oração agora. Eu vou pedir para o meu filho André fazer uma oração, e nessa oração já nos preparando para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Hoje, terceiro domingo, Santa Ceia pela manhã. Pai Santo, Pai querido, obrigado por este dia bonito que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na sua casa, Pai, escutando a tua palavra. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo isso não é permitido. Então, Pai, peço que a tua palavra adentre no coração de cada um aqui, que nós possamos entender e compreender, Pai, que o Senhor veio para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, das nossas vontades, Pai. Te peço por este momento de Santa Ceia, que o Senhor possa cuidar do coração de cada um aqui, que cada um se examine, cada um reflita, Pai, que possa participar desse momento, Pai, em santidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Poder sentar. Eu quero convidar os presbíteros presentes. Estou vendo o presbítero Fábio, o presbítero Leandro e o presbítero Giovanni. O presbítero Fábio, que estava... É Chile? Lá? Chile. Era o Chile, eu vi. Como é que é? O nosso irmão que estava lá no Chile. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos passar ao momento de Santa Ceia do Senhor. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 30. Texto da Santa Ceia. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, lembrando, meus irmãos, o significado da Santa Ceia. Nós, quando celebramos a Santa Ceia, nós estamos declarando, professando a nossa fé. Nós confiamos na obra de Cristo. Ele é o nosso Redentor. O sacramento, meus irmãos, é uma ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos dizendo que nós cremos na sua obra, cremos também na sua ressurreição, que Ele voltará para resgatar a sua igreja eleita e preciosa. A Santa Ceia serve também para a remissão de pecados, segundo a palavra. Quem é que pode tomar a Santa Ceia? Os irmãos que fizeram a profissão pública de fé, que foram batizados e que fazem parte da igreja. Se você ainda não fez a sua pública profissão de fé e foi batizado, eu quero convidar você a participar, porque, meus irmãos, a Santa Ceia é para o nosso fortalecimento espiritual. E eu já disse aqui, no que nós cremos? Nós cremos, meus irmãos, que a presença de Cristo no meio da igreja é espiritual. Ele está conosco. Eu acabei de dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui conosco agora. A igreja que está reunida no nome dEle, para celebrar a sua obra, para viver a verdadeira fé, meus irmãos. Eu quero convidar você a celebrar esta fé e a viver esta obra, meus irmãos. Então, olha só a palavra. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por amor de vós. Comei dele todos. Algum irmão foi omitido da descrição do primeiro elemento? Quero, por favor, levantar uma de suas mãos. Isto é o meu corpo que é dado por amor de vós. Tomemos o primeiro elemento. Depois de haver ceado,
o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a minha aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até aquele dia em que Ele virá resgatar a sua igreja eleita e preciosa. Os irmãos que tomaram o primeiro elemento, queiram, pois, tomar também o segundo elemento, pois esta é a mesa do Senhor. Irmãos, tomemos o segundo elemento. Vou pedir ao nosso irmão Giovanni que faça uma oração de agradecimento pela grande bênção de podermos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Deus amado e poderoso, em nome de Jesus Cristo, te damos graças ao Pai mais uma vez, por esse dia tão maravilhoso, ao qual o Senhor nos despertou, nos concedendo mais um dia de vida pela Tua graça. Agradecemos ao Pai por este momento tão especial, de comunhão contigo, ó Jesus amado. Todos os irmãos ceando e em comunhão, ó Pai, estando na Tua presença, pois o Senhor sempre está conosco. Continua conosco neste dia. Continua falando ao nosso coração, nós precisamos de Ti e Te agradecemos no Teu nome santo. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos nos separar em classe nesse instante, meus irmãos. E aí, Daniel? Cadê o Giovanni? Ó, entrega isso aqui pro Giovanni. Tá. Esqueci. O pano que tá ali, pode cortar ele, tá bom? Eu sei. É que eu... Tá bom. Corta o pequeno, mas o grande pode cortar também.
Eu sei disso. Obrigado. Pedir para o nosso irmão Gustavo. Opa. Então vamos lá, meus irmãos. Ele já. Então vamos lá, meus irmãos. Nós começamos aqui essa lição na semana passada. O nome da lição de hoje, um novo começo, né? Bem próprio, porque nós... Tudo bem, Giovana, obrigado. Bem próprio, meus irmãos, o tema de Zacarias, porque nós estamos também no novo começo, que é o ano de 2026. E aí, meus irmãos, o texto básico é Zacarias 1, de 1 a 6. Vamos ler Zacarias 1, de 1 a 6. Vamos só ler o versículo 3, que é o texto básico da lição. Olha só, meus irmãos, somente o versículo 3. Zacarias, capítulo 1, versículo de número 3. Mais uma vez, diz assim a palavra do Senhor: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, de novo, meus irmãos, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, na semana passada eu comecei a falar um pouquinho do contexto de Zacarias. Qual é o contexto dele, meus irmãos? A nação de Israel tinha acabado de sair do cativeiro. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. E aí, meus irmãos, quando eles saíram do cativeiro, eles escreveram um salmo. Eu já falei aqui semana passada, estou sendo repetitivo. Eles escreveram o salmo de número 126, né? Que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Já imaginou, meus irmãos, você ser preso 70 anos? E só um detalhe, quando você começa a entender o cativeiro, a nação de Israel, eles perderam, meus irmãos, até uma parte da sua cultura. Porque quando eles ficaram 70 anos, você sabe que eles perderam até o modo da escrita. Eles já não sabiam mais o significado das palavras. Eu não sei se você sabe, mas é justamente nessa época que começa o que nós chamamos de o texto massorético, que é o hebraico, meus irmãos, ele começa a ter o quê? As vogais, porque no original não tinham vogais, porque o judeu ele sabia o significado da palavra pela formação das consoantes. Toda palavra hebraica tem 3 consoantes. E eles perderam, meus irmãos, até a referência disso no cativeiro. Eles tiveram que criar o que nós chamamos de o texto massorético. Então, meus irmãos, o cativeiro da Babilônia foi algo extremamente difícil, complicado. E aí, quando eles saem do cativeiro, eles começam o quê? Eles começam a dizer, sabe, a nossa boca se encheu de riso. De repente, nós estávamos presos e nós vimos o quê? A libertação. Foi algo extremamente o quê? Extraordinário. Algo glorioso que aconteceu na vida deles. E aí eles saíram de lá animados. Só que, meus irmãos, eles saem animados, até porque Ciro venceu a Babilônia, e aí manda eles voltar, e aí, meus irmãos, e aí eles, em princípio, estão todos contentes.
E aí eles começam uma obra de restauração. Até o que nós lemos em Neemias, né? Aliás, só um detalhe, né? Você sabe que Esdras e Neemias, que são livros históricos, eles, na verdade, eles estão em tempo no final da Bíblia, né? No final do Novo Testamento, porque a Bíblia não é escrita em ordem cronológica. A Bíblia, meus irmãos, é um livro escrito por temas. Então entenda isso. Por que a Bíblia não é ordem cronológica? É temas. Tá? Os dois livros que refletem o final do Antigo Testamento, Esdras e Neemias, juntamente com Zacarias, Malaquias também, Ageu e Malaquias. Então, olha só, meus irmãos. Então, eles, em princípio, estavam contentes. E aí, quando eles começam, meus irmãos, o trabalho de reconstrução, aquele ânimo, meus irmãos, dá lugar ao quê? Ao desânimo. Por quê? Porque eles não tinham absolutamente nada. E Deus dá, e aí, meus irmãos, olha só, eles estão numa época totalmente angustiados, eles não têm recursos. E aí, quando você começa a estudar um pouquinho de história, você vê a construção do primeiro templo. Lembra, meus irmãos, que quem construiu o primeiro templo? Salomão. E Salomão construiu um templo extremamente suntuoso para a sua época. Sabe, o templo de Jerusalém, meus irmãos, era uma construção magnânime, magnífica. E aí, quando eles começam a compreender que eles não têm absolutamente nada, eles não têm recurso, eles não têm nem instrumentos, e eles têm que reconstruir Jerusalém. E aí eles começam o quê, meus irmãos? Aquela alegria começa a dar lugar ao quê? A lugar ao desânimo, à desmotivação. E eles começam a ficar muito mais preocupados consigo mesmos do que com o templo do Senhor. E com o passar do tempo, eles começam a desprezar o templo do Senhor. É nesse período que nós temos dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Tá, meus irmãos? Então, o profeta Zacarias, o nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Então aqui, meus irmãos, essa aqui é a introdução. Quando nós começamos aqui, semana passada, nós entramos... Opa, peraí. Aqui. Vamos lá. Tá ligado? Espera um pouquinho. Aqui. Ó, on. Agora tá. Agora tá ligado. Aqui, ó. Entendeu, meus irmãos? Sabe, meus irmãos, problemas. Eles têm uma grande obra a ser realizada. Mas a grande obra, meus irmãos, ela não é tranquila. É no meio do quê? De uma grande luta. Como é também hoje o quê? A nossa luta. Não tem nada diferente dos nossos dias. Nós estamos vivendo aí, olha, nós temos um trabalho para fazer, temos que sustentar a nossa casa e temos que também fazer a obra do Senhor. Esse também é o nosso chamado. E aí Zacarias vem para quê, meus irmãos? O profeta Zacarias vem para, meus irmãos, a ideia dele é fazer com que ele possa nos fortalecer com relação à nossa fé. Por isso que o tema da lição de hoje é um novo começo. Mas vamos lá, só a introdução aqui, meus irmãos, ó. De acordo com os relatos do primeiro capítulo de Esdras, os judeus foram obrigados a interromper as obras da reconstrução do templo devido à forte oposição dos povos vizinhos. Essa forte oposição nós já vimos em que livro? Livro de Neemias. Sabe, meus irmãos, Israel começa a querer reconstruir o templo e os inimigos começam a quê? Tentar impedir. Ou seja, obstáculos. Tá? O desleixo para com a casa do Senhor foi a marca do desânimo e da frieza espiritual de Israel. É nesse cenário que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para exortar os israelitas e retomar o trabalho com referência ao que acontecera no passado aos seus ancestrais desobedientes.
Israel é exortado a retornar ao Senhor e é alertado acerca dos castigos de Deus para contra os rebeldes. Eu não digo, meus irmãos, isso é o que está na revista. Eu não digo que é o castigo de Deus. Eu digo que é o quê? Consequência da desobediência de Israel. Israel foi o quê? O que levou, meus irmãos, olha só. Eu tenho uma mensagem, a mensagem do apóstolo Paulo, só para a gente entender também, porque é a mesma mensagem do Antigo Testamento, ela não é diferente. Olha só, nós somos o quê? Mais do que? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8. E aí, se você olhar para o Antigo Testamento, você tem várias mensagens no mesmo sentido. O próprio Davi, sabe, meus irmãos, esperei confiantemente em quem? No Senhor. Porque Davi entendia que em Deus nós vamos fazer o quê? Proezas. A mensagem de Moisés. A mensagem de Moisés é: lute e Deus vai lhe dar a vitória. E preste, a vitória não é mérito. Quem diz isso? É o livro de Deuteronômio. Você vai lutar com toda a sua força. Mas entenda uma coisa, não é você que vai ter a vitória. Quem vai dar a vitória é Deus. Quem dá a vitória é Deus. E é por isso que nós temos experimentado vitórias tremendas no meio do povo de Israel. O povo de Israel começa a sucumbir quando ele começa a deixar de lado Deus, achar que eles têm a condição. A nação de Israel começa a deixar Deus de lado, começa a namorar com o mundo e começa o quê? Um adultério espiritual. Então, quando o autor da lição diz que é castigo, eu não digo que é castigo. Eu digo que é o juiz dando a sentença. Deus é o quê? Deus é um justo juiz. E a nação de Israel, o que a nação de Israel fez? Trocou a glória de Deus pela glória do mundo. Sim. Não, mas isso tanto, primeiro, eles ficaram cativos, por exemplo, o primeiro cativeiro, eu já passo a palavra para o Marcos. O primeiro cativeiro qual que é? O Egito. E o que aconteceu com a nação de Israel, quando saiu do cativeiro do Egito? Chegou lá no deserto, no Egito nós tínhamos o quê? Nós tínhamos carne. Nós tínhamos carne no Egito, né? Qual que era o problema, meus irmãos? Isso é verdade ou é mentira? É verdade que tinha carne, mas como é que eles estavam lá? Presos. E qual era a finalidade dos egípcios? Matá-los. Mas a nação de Israel começou o quê? Começou a admirar o estilo de vida egípcio. E aí eles estavam com o que dentro do coração? Com o Egito dentro do coração. Eles eram idólatras. Por isso que, me perdoe aqui, eu estou fazendo uma paráfrase da história. Por isso que quando eles vão para o deserto, eles vão para onde? Para o deserto. Por que Deus vai levar o povo para o deserto? Para tirar o Egito do coração deles. A influência, para que eles entendam que eles são dependentes de quem? De Deus. E onde é o melhor lugar? É na escola da graça, é no deserto. Só uma coisa, Marcos, você ia fazer uma pergunta. Acerca do castigo, se o juiz proferiu uma sentença e é de pena, é um outro nome para castigo. Se a pessoa vai ser penalizada, muda o termo, mas porque assim, qual é o meu receio aqui? É ficar a ideia de que Deus não castiga. Deus castiga a Bíblia inteira, Deus castiga tudo. Então assim, é o justo juiz julgando, mas se o julgamento de Deus foi por uma pena, essa pena pode ser chamada de castigo também. Eu estou com dificuldade com negócio de Deus castiga sim. Eu sei. Esse é o ponto. Você está certo. A minha ideia aqui é ser didático nesse sentido. No sentido de que está punindo de acordo com a justiça. Deus está fazendo um Deus justo. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem olhar dessa forma, viu, Marcos? Por isso que eu coloco desse jeito. Não, você está certo nisso. Deus está penalizando
Ou seja, Deus está estabelecendo uma pena devido à desobediência. Perfeito. Pode falar, senhor. Interessante que o cativeiro no Egito, eles já nasceram no cativeiro, porque quando foi para lá foi só a família de Jacó, 70 pessoas, né? Dá para fazer até um paralelo, uma comparação com a nossa condição, que nós nascemos já condenado, Sim. Culpado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também que, lembra, nós não estamos no céu, nós estamos onde? Nós estamos num grande deserto, nós estamos dentro de um grande cativeiro. Essa é uma das lições da Bíblia, né? Que o pecado, né? O mundo jaz do maligno, de certa maneira. Como Davi, né, falou, eu nasci na iniquidade. Salmo 51. Aí só uma coisa aqui, Salmo 51, eu nasci na iniquidade. No final, Deus chama seus filhos para um novo começo. No meio dessa situação, Deus tem um chamado para com o seu povo. Até porque, só um detalhe, meus irmãos, olha só, eles estão tendo que reconstruir a vida deles, reconstruir a fé, e eles estão passando por dificuldades. E qual a tendência disso? É você se voltar para você mesmo. E preste atenção, então, qual é uma das coisas mais prejudiciais ao ser humano? Também. Vamos falar o pecado em um outro nome, seu Paulo? O senhor tem razão. O pecado é destruidor. Mas, vamos lá. Opa, eu vi alguma coisa. Não é arrogância. Também, egoísmo. Você começa a se preocupar somente com você. Você está, eu estou passando um problema, uma dificuldade. A pessoa não quer saber de Deus. A pessoa não quer saber de justiça. A pessoa quer saber do quê? De sobreviver. E nessa questão de sobreviver, ela começa a só pensar em quem? Nela mesma. E aí que está uma das grandes questões que eu falo, que é uma luta espiritual. Porque é justamente o quê? É o egoísmo que nos destrói. Preste atenção nisso. Quando nós somos egoístas, quando nós só pensamos em quê? Em nós mesmos, no meu bem-estar, na minha vida, eu começo o quê? É um processo de destruição do povo de Deus. Quando quando a pessoa se coloca como uma ilha. E aqui é justamente isso que está acontecendo. Eles estão, teoricamente, estão passando por dificuldade. Eu tenho que pensar em quê? Vou pensar somente na minha sobrevivência. Presta atenção. O chamado de Deus para um novo começo inicia-se de um modo grave. Zacarias se dirigiu a uma congregação machucada, esfregando sal em suas feridas. Meus irmãos, eles começaram a se sentir extremamente o quê? Feridos. Aquela alegria saiu, né? Ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. No livro de Zacarias, eles já estão desanimados. E eles estão, a ideia aqui, eles estão lambendo as suas próprias feridas. Eles estão olhando simplesmente para as suas dificuldades. E aí, afinal, durante 70 anos, os judeus tinham estado no exílio babilônico, sob o julgamento de Deus. Juízo de Deus aqui, viu, Marcos? Sob o julgamento de Deus, sob o juízo de Deus. Né? E aí, de volta a Jerusalém, estão vivendo em grande miséria, tentando se equilibrar nos escombros de Jerusalém e se reerguer das consequências do pecado de seus pais. Então, eles estão tentando se reerguer na miséria. E consequência do quê, meus irmãos? Dos pais. Em que sentido, meus irmãos? Lembra, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Mas tem um texto, né, que lá Isaías, né, vamos perguntar, né, os pais comeram uvas verdes, né, e foram os dentes dos filhos? Não, claro que não, mas preste atenção, o filho
geralmente, meus irmãos, ele sofre as consequências das decisões dos pais. E Zacarias quer mostrar justamente isso. Nós estamos sofrendo a consequência dos erros dos nossos pais. Nós recebemos o juízo de Deus por causa disso. E aí, meus irmãos, eles começam a lamber as próprias feridas, né? Começam a choramingar demais. E aí vem Zacarias. Imagino que tenham reagido assim à mensagem de Zacarias: Deus esteve virado contra os nossos pais. Não diga, nós nos lembramos disso todos os dias, para chegar à denúncia dos pecados cometidos em sua própria época e apontar suas consequências. O profeta parte dos pecados cometidos pela geração anterior dos crentes. Deus tinha ficado irado em extremo contra os vossos pais. Observe o que acontecia com o povo de Deus após o exílio. Não se tratava só do que as pessoas estavam fazendo, mas do que elas estavam deixando de fazer. Estavam cuidando de si mesma, curando suas feridas, tornando suas vidas tão confortáveis quanto podiam em meio à pobreza e à incerteza política de seus dias. Agiam como se não se dispusessem de espaço na agenda nem recursos financeiros para reconstruir a casa do Senhor. O povo de Israel relega a Deus a um segundo plano, mas essa escolha é fatal. Lembra? Eu acabei de falar para vocês, qual é o nosso grande problema? Chama-se egoísmo. Quando a gente começa a se voltar simplesmente para quem? Para nós mesmos. E é o que está acontecendo com a nação de Israel. E isso aconteceu no meio do quê? No meio de uma crise. E que tipo de crise? Uma crise financeira. Sabe, meus irmãos? Aliás, você quer falar em crise? A Bíblia o tempo todo fala do quê? A Bíblia só fala de prosperidade? Só fala de bênção? Começa a olhar na Bíblia. Quantas crises aconteceram ao longo da história? Cativeiro foram 2, no mínimo, né, seu Paulo? O cativeiro do Egito e o cativeiro da Assíria e Babilônia. 2 cativeiros. E o segundo cativeiro, 70 anos. O primeiro também foi longo. Teve também a questão do deserto. Tudo isso é o quê? Crise. E aí, meus irmãos, e lembra, quando Deus levou a nação de Israel para o deserto, qual a intenção? Tirar do coração deles o quê? O Egito. Era a escola da graça. E eles falaram assim: no Egito nós comíamos carne. Lembra? Aí você começa a ler o livro, quando você começa a ler, o Egito queria matar Israel, destruí-los. Israel que construiu, né? As pirâmides, né? Eles estavam cada vez mais o quê? Racionalizando os alimentos e cada vez mais o quê? Trabalhos forçados. E olha só, meus irmãos, e é interessante, olha, você está sendo dilacerado, você está sendo destruído, cada vez menos alimento. E aí quando você sai dali, você fala lá no meio, lá, Deus está te tratando com graça, e lá no meio da graça você fala: no Egito nós tínhamos carne. Ou seja, a pessoa está lá o quê? A pessoa está lá, mas ela está com o quê? O coração no Egito. Ou seja, o meu coração está aqui, no conforto, que eu queria aquilo lá para mim. Eu queria aquele conforto. Eu não vivia aquele, o que é estranho, eu não vivia aquele conforto. Mas eu queria aquele conforto para mim. E aí, depois do cativeiro da Babilônia, a nação de Israel primeiro se alegra pela libertação. E depois começa a reclamar da miséria, da dificuldade. E eles começam a se preocupar consigo mesmos. E só um detalhe, meus irmãos. Lembre, isso aqui é uma luta espiritual. Quando eu começo a viver desta forma, eu começo só a pensar no quê? Em mim. E aí a nação de Israel deixa de lado a fé, deixa de lado Deus, começa a se preocupar com o seu próprio conforto. Eu vou reconstruir o templo? Nada, eu vou primeiramente construir a minha casa. A minha casa é mais importante do que servir a Deus. E aí vocês não sabem que isto é o quê? Isso é um propósito do inimigo.
fazer com que você se sinta isolado, se sinta angustiado no meio à crise, e você só pense em você. E aí você deixa de lado o quê? Deus. Aquilo que Deus determinou como verdade. Você só pensa em você. Você só se preocupa com você. E você começa a se isolar. E aí, meus irmãos, é no meio disso aqui, meus irmãos, olha só. E aí o povo de Israel, aí eu começo a deixar o quê? Deus no segundo plano. Aliás, só uma coisa, e até as palavras de Jesus, né? Lá em Mateus 24, né? Quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará o quê? Fé na terra. Por que ele fala isso? Hein, Marcos? Por que Jesus fala isso em Mateus 24? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Porque lembre, meus irmãos, que os últimos dias vão ser tempos difíceis, mais difíceis, e tem mais. O que Deus vai fazer por causa da igreja? Deus vai abreviar esses dias, porque senão as pessoas não vão aguentar, ou seja, as pessoas não aguentam a crise. Sim. Não, é que os últimos dias não é porque a gente fica sempre preso o quê? Nós estamos presos a tempo. E aí para nós, às vezes parece ser tardio e tudo mais. Essa é uma percepção de quem? Nossa. Não de Deus. Porque lembra, um dia para o Senhor, para nós, pode ser 1000 anos. Para os olhos de Deus, lembre, Deus vê a história de maneira consumada. E as coisas acontecem segundo o seu propósito. E Ele diz que os últimos dias serão abreviados. Então entenda bem que, meus irmãos, não é só o cativeiro não, tá? Mas vamos lá. Deixa eu tentar, nós já passamos aqui. E aí, meus irmãos, o versículo de número 3, que é um convite o quê? Um convite extraordinário. Uma ordem extraordinária. No meio de tudo isso, Deus fala assim para a nação, é o texto que nós lemos, o versículo de número 3. Quem é que está falando aqui? Aliás, o Deus dos exércitos. Sabe, meus irmãos, aqui está falando o grande guerreiro. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim e eu me tornareis o quê? A vós outros. Então, presta atenção aqui. Deus está aqui, meus irmãos, reafirmando o seu amor e a sua fidelidade à aliança para com Deus. Tinha uma aliança com o seu povo. E preste atenção, meus irmãos, Deus nunca intentou destruir o seu povo, mesmo com castigo. E aí no meio, meus irmãos, de toda essa dificuldade, Deus está fazendo um convite aqui. No meio da crise, no meio da dor, a nação de Israel está ali, na miséria, no meio da miséria. E Ele fala assim para nós, assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E olha só, meus irmãos, qual a finalidade disso aqui, ó? Presta atenção. A atual geração recebe a oportunidade de romper o ciclo passado de rebeldia para participar de um novo começo. À medida que os crentes se voltarem para Deus, o Senhor se voltará para eles. Aqui não se trata de salvação, e sim de arrependimento de pessoas que pertencem a Deus, mas estão vivendo como se Ele não fosse o Senhor. Então preste bem atenção, meus irmãos. Por quê? Eles estão em que caminho? Eles desobedeceram, sofreram as consequências, que é o cativeiro, e aí se alegram, daqui a pouco estão desanimados. Quando começam a ficar desanimados, eles começam o quê? Pensar em si mesmas. E aí lembre, isso é o quê?
egoísmo. Ela está preocupada somente com ela. Ela deixa Deus de lado. E ela está indo para que caminho? O caminho da destruição. Meus irmãos, o caminho da destruição do homem chama-se egoísmo. Quando ele começa a pensar somente nele, ele começa o quê? Ele começa desprezando a Deus. Se ele desprezar a Deus, quem que ele vai desprezar? Já notaram que esse é o caminho da destruição? Eu começo a pensar em mim mesmo. Eu começo a o quê? Começo a desprezar a Deus. Se eu começar a desprezar a Deus, eu vou começar a desprezar quem também? O próximo. É quem está ao lado. E ele começa, meus irmãos, a viver como se as coisas são... É o que eu quero. E aí, meus irmãos, esse caminho é um caminho da destruição. É no meio disto, meus irmãos, que Deus vem, através do profeta Zacarias, e ele faz um convite, o quê? Um convite extraordinário. Esse caminho que você está colocando como prioridade na sua vida, é um caminho de destruição. Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Tornai-vos para mim. Então, aqui, é por isso que aqui no final, aqui embaixo, meus irmãos, não se trata de salvação aqui. Se trata de Deus chamando o seu próprio povo ao arrependimento. Por quê, meus irmãos? Porque eles estão desanimados, estão olhando somente para si, para suas dificuldades, e estão preocupados somente consigo mesmos, com a sua casa. E quando ele começa a fazer isso, ele começa a se autodestruir. Sabe, meus irmãos? Então preste atenção aqui, porque essa é a grande questão do segredo, né? Hoje, a sociedade fala assim, para você lutar pelos seus direitos, né? Eu tenho os meus direitos. Filho, você vive numa sociedade. E quando você pensa de maneira egoísta, você começa a destruir a sociedade. Então preste atenção nisso, meus irmãos, porque isso é uma luta espiritual muito séria. E aí vamos aqui, meus irmãos, olha só. Aí, primeiro aqui, meus irmãos, olha. Primeira questão da lição aqui, meus irmãos, características da exortação divina. Tornai-vos para mim, é um mandamento, é uma ordem. Então, por isso que fala que é imperativa, é um mandamento. Tornai-vos para mim, Deus dá um comando ao povo, tornai-vos. Ele não pede um favor, muito menos apresenta suas desculpas para dizer que os judeus precisam ouvir. O Senhor dos Exércitos ordena a volta imediata dos israelitas para ele. Arrependam-se e voltem para mim agora. Judá não deve adiar, confiando na paciência de Deus. O chamado de Deus é para ser atendido urgentemente e prontamente. No passado, houve resistência por parte dos judeus ao arrependimento. E o povo só reconheceu a justiça e a fidelidade do Senhor quando o exílio anunciado já se iniciara. A atual geração não devia cometer o mesmo equívoco de seus pais. Persistir no pecado é atrair o castigo de Deus. Gálatas, alguém pode abrir a Bíblia em Gálatas 6, 7 e 8? Então, preste atenção. Agora, tornai-vos para mim. É um mandamento. Não é um pedido. Deus está dizendo aqui, é para vocês se voltarem para Deus. O caminho que vocês estão tomando já aconteceu. Com quem? Com o pai de vocês, os pais. Por que vocês ficaram cativos? Vocês ficaram cativos porque os seus pais desobedeceram. Eles escolheram trilhar um caminho não de dependência com Deus, mas de independência, preocupados consigo mesmos. E isto foi o quê? A destruição da nação de Israel. E aqui, meus irmãos, já aconteceu. A nação de Israel deixou as coisas acontecerem, e quando se viram, meus irmãos, já estavam dentro do cativeiro. E mesmo
havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Os profetas anunciaram o cativeiro. Meus irmãos, quando você... Não foi uma coisa assim que, de repente veio o cativeiro. Não. Os profetas anunciaram o cativeiro. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Vocês estão brincando. E aí, aconteceu que eles entraram no cativeiro e levaram, meus irmãos, uma solapada tremenda. A mensagem agora ela é imperativa. Não é para vocês continuarem nesse caminho. Esse caminho é um caminho de destruição. Alguém lê para mim, Gálatas 6. Não os enganeis de Deus, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Estão vendo aqui que eu falei aqui, meus irmãos? O egoísmo. O que é o egoísmo, Samuelete, segundo Gálatas? É você semear para a própria carne, para si mesmo. Quando você semeia para a sua própria carne, o que você vai colher? Corrupção. Aliás, só uma coisa, Jesus diz isso para nós. Sabe, meus irmãos, não ajunte o quê? Não ajunte os tesouros da terra. Por quê? Porque os tesouros da terra, a traça e a ferrugem, corroem. Ajuntai o quê? Tesouros no céu. Você está entendendo, meus irmãos? A mesma coisa, olha só. O que semeia na carne, semeia corrupção. Entenda aqui, meus irmãos, eles estão preocupados consigo mesmo. Então a minha preocupação é o eu. Eu estou preocupado comigo. É a crise, eu estou sem grana, eu estou aqui, eu não quero viver mais como igreja. E a pessoa começa a se destruir. E ela começa o quê? Destruir a sociedade. Não é bom que o homem esteja só. Nós somos um povo para viver um cuidando do outro. Por isso a igreja. E aí, meus irmãos, mas aí o texto diz, mas o que semeia, colherá a vida eterna. Então entenda aqui, meus irmãos, Gálatas, nós temos isso no Novo Testamento. Nós temos isso com Jesus. E nós temos isso também no Antigo Testamento. Mas olha só, e aí preste atenção nisso aqui, meus irmãos. O povo só reconheceu a justiça e a fidelidade do Senhor quando o exílio anunciado já se iniciara. A atual geração não devia cometer o mesmo equívoco de seus pais. Persistir no pecado é atrair o castigo de Deus. Então, o que Zacarias está dizendo aqui, usando o texto de Gálatas, sabe, vocês estão, meus irmãos, semeando na própria carne, para a própria carne. Vocês são egoístas. É no meio disso que vem uma mensagem para o povo se voltar para Deus. Vamos lá? Segunda questão com relação ao tornai-vos para mim, é uma questão relacional. Deus chama o povo para um relacionamento pessoal. O Senhor não os convida apenas para retornar à igreja, ou à construção do templo, ou à obediência às leis. A reconstrução da vida espiritual dos judeus precede o compromisso de reedificar o templo do Senhor. Antes de voltar a fazer todas essas coisas, Israel tem que caminhar de volta aos braços do Senhor, e é nesse retorno que as obras serão retomadas. Ou seja, o que é o tornai-vos para mim? É você começar o quê? Eu e você. Começar uma construção onde? Dentro de nós. Porque, meus irmãos, quando você só está preocupado com os seus problemas, você está semeando na carne. Você está entendendo? O chamado tornai-vos para mim é você construir o quê? Um relacionamento com Deus. Você só vai caminhar pela fé, aliás a Bíblia diz, né? A boca fala do que está cheio o quê? O coração. Você só vai construir um templo se no seu coração tiver o quê? Um templo.
Um templo, meus irmãos. E preste atenção, para ter um templo, a necessidade do quê? Para reedificar o templo. Hã? Também, mas olha só. Sim, aliás, se você olhar os homens de Deus, todos os homens de Deus, até mesmo quem? Moisés, meus irmãos, Moisés foi, lembra? Qual é a história de Moisés? Na época que ele era um bebê, o faraó colocou uma sentença. Qual a sentença? Matar todos os bebês, tá? E aí, a mãe de Moisés coloca ele onde? No cesto com betume, e ele fica o quê? No rio. E ele é encontrado por quem? Pela filha de Faraó. Ele é encontrado pela filha de Faraó e ele começa a crescer onde? Dentro do palácio. Depois, Moisés já é o quê? E tem mais, né? A filha de Faraó traz quem para cuidar do bebê? A mãe. E aí esse filho é criado pela mãe dentro da suprema riqueza. Chega um momento, o que Moisés faz? Ele troca a condição de vida dele pela sua fé. Quando ele vê o seu povo sendo destruído. Aliás, não é só ele não, tá, meus irmãos? Até Esther também faz a mesma coisa. Mardoqueu. Então, Moisés, meus irmãos, ele troca a riqueza pela sua fé. E o chamado aqui, meus irmãos, é um chamado, você ter um relacionamento com quem? Com Deus. A construção do templo, ele acontece no meu relacionamento com Deus. E não precisa de dinheiro, precisa do quê? Fé. O justo viverá pela fé, meus irmãos. Então, a fé, certeza e a convicção do meu relacionamento de intimidade com Deus. Então, meus irmãos, quando você está preocupado somente com você mesmo, você está semeando na carne e você vai destruir quem está ao seu lado. Sabe, meus irmãos? Por isso que nós estamos numa sociedade aí terrível. Nós estamos vendo o que está acontecendo, meus irmãos, na sociedade, prova dos que estão semeando na carne. A minha vontade, ela é mais importante do que a vontade de Deus. E quando eu começo a pensar desse jeito, meus irmãos, eu começo a destruir tudo ao redor. A nação de Israel escolheu a modernidade, deixou o Deus de lado, colheu o quê? Colheu o juízo de Deus. E agora, Deus está dizendo, torne-se para mim. Ou seja, para você construir o templo, você tem que construir primeiramente um templo onde? Dentro do seu coração. E um detalhe, meus irmãos, olha só. O que nos ensina Mateus 6,33? O que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Preste atenção nisso. O que são todas as demais coisas? O texto de Jesus: priorize o reino de Deus na sua vida, para que tudo que é necessário na sua vida seja o quê? Acrescentado por quem? Por Deus. E preste atenção, aí você vai entender Provérbios. Provérbios: o homem pode fazer, mas a resposta certa, meus irmãos, semeie no Espírito. Gálatas 6. Semeie no Espírito para que você possa colher as bênçãos que o Espírito tem para você, para mim e para nós. E as bênçãos é sair do egoísmo.
Tá? Então vamos lá, meus irmãos. Relacional. Terceiro, graciosa. Deus toma a iniciativa de chamar Israel para mudar de direção. Tornai-vos para mim, diz o Senhor. Deus não convidou a nação com base nos méritos de Israel. O Senhor, livre e graciosamente, convida o povo da aliança para receber a bênção prometida. Ele se ira, mas a sua ira santa não permanece para sempre sobre os seus filhos. Sabe por quê, meus irmãos? Lembra, a nação de Israel começou a desobedecer. Entendeu? E aí a nação de Israel recebeu o quê? As bênçãos decorrentes da obediência? Não. As consequências decorrentes da sua desobediência. E isso é chamado na Bíblia do quê? A ira. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A nação de Israel, sabe, meus irmãos, brincou com Deus, desprezou Deus. Sabe, meus irmãos, o que eles receberam? A ira de Deus. O juízo, a ira aqui, Marcos, o juízo de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, olha só, eu estou desobedecendo, eu estou sobre o quê? Eu estou debaixo do amor ou eu estou debaixo da ira? Da ira. E aqui, por isso que aqui, meus irmãos, é um convite gracioso. E aí, Zacarias, no meio da desobediência, e meus irmãos, prestem atenção, não é uma desobediência pública, é uma desobediência velada. Sabe, meus irmãos, e às vezes até a pessoa que vem e fala assim, sabe o que é? É que eu tenho que ver tal coisa. Aliás, só uma coisa, com Jesus, deixa o quê? Deixa primeiro sepultar os meus pais. Os pais já haviam morrido. Sabe, você começa a querer o quê? Dar desculpas. Então, meus irmãos, o tornai-vos para mim, ele é um agir gracioso de Deus na vida do povo. O povo está desobedecendo a Deus. E o povo está caminhando para a destruição de maneira velada. Não é uma coisa aberta assim, nós queremos desobedecer. Não. Sabe o que é, Deus? Eu não estou tendo tempo ultimamente, né, para orar. Eu não estou tendo ultimamente para ler a palavra de Deus. Eu estou tão atarefado com o meu trabalho, estou tão atarefado com as coisas, eu estou com tanto problema, tanta dificuldade. Filho, aliás, me perdoe, meu Martim Lutero. Se você tem tanto problema, é para você orar mais. Você precisa mais de Deus mais do que nunca. E aí você, no meio do problema, você abandona Deus e começa a você tentar resolver os seus problemas. Você está semeando na carne, filho. E quem semeia na carne vai colher o quê? Corrupção. Você está dizendo que você consegue resolver os seus próprios problemas. É justamente nesse momento que você tem que se voltar para Deus. É no momento de maior crise. Sabe? E aí, meus irmãos, presta atenção. O texto que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou. Ou seja, onde havia muita dificuldade, muito problema, mas a pessoa se volta para Deus. Deus vai dar a mais. Como diz, chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. E a Bíblia sempre vai nos mostrar, meus irmãos, que Deus se volta para o seu povo, não em quantidades regradas. Pelo contrário. Entrega o teu caminho ao Senhor, o salmista diz. E o mais, Ele vai fazer sempre o quê? O a mais. O mais. Então preste atenção aqui, meus irmãos. Ele vai atrás de suas ovelhas rebeldes. Deus não se esquece de quem lhe pertence. Ele não desiste de amar sua igreja. O nome de Zacarias significa o Senhor lembra. Se encaixa perfeitamente nesse convite, pois descreve que tipo de relacionamento Deus tem com o seu povo. Não é rei não, tá, meus irmãos? Um pacto de amor mantido pelo Senhor mesmo durante os piores dias de Israel. Então preste atenção, Deus ama o seu povo.
E é por isso que ele diz ao seu povo: tornai-vos para mim. É um chamado de graça. É um chamado restaurador, meus irmãos. Deus garante que agirá com perdão e graça, caso os judeus retornem para ele. Eu tornarei para vós outros. Deus pode apagar o seu passado, o passado deles e restaurar o seu relacionamento com Israel. O Senhor garante que há um recomeço preparado para os arrependidos. Aliás, meus irmãos, a Bíblia é muito interessante, né? O texto lá de Malaquias: fazei prova de, se eu não vos o quê? Abrir as janelas dos céus.